Seja bem-vindo à aula de exercícios complementares do curso de funções do canal Passo a Passo sobre domínio de uma função real. Bom, nesta aula eu irei resolver dois exercícios. O primeiro exercício me diz o seguinte: a parábola da figura é o gráfico da função f, que eu tenho aqui. Quais são as raízes de f? Ou seja, o exercício está me pedindo para analisar o gráfico aqui, que é essa parábola, que é o gráfico da função f, e me dizer quais são as raízes dessa função analisando o gráfico. Não precisa fazer aqui nenhuma conta. Simplesmente tem que olhar o gráfico e analisar. Bom, se você tem um conhecimento mínimo aí sobre domínio de função, né, como se resolve esse tipo de coisa, é muito fácil saber qual é aqui é a raiz. A raiz é onde o gráfico toca no eixo x. O eixo x é esse eixo aqui. Ela está tocando aqui, ó, e aqui. E aqui já dá os valores dos pares ordenados que representam esses pontos. Aqui, ó, x igual a menos 1, y igual a 0. Aqui, ó, x igual a 3, y igual a 0. Então, a raiz aqui, ó, é menos 1 e 3. Ou seja, x igual a menos 1, x igual a 3. Aqui estão as raízes desta função. Agora tem aqui, ó, segundo exercício, encontre o domínio das seguintes funções, do item A, B, C, D e E. Bom, iniciando aqui a resolução pelo item A, eu tenho aqui, ó, que f de x igual a x ao quadrado menos x. Vocês vão ver aqui, ó, que aqui não há restrição alguma. Ela não se enquadra em nenhuma regra. Diferente aqui, ó, do item B, do item C, do item D, que vai haver algumas restrições, aqui não há restrição nenhuma ao domínio da função. Quando não há restrição nenhuma, seu domínio é o conjunto dos reais. Por quê? Aqui pode ser valor negativo, valor positivo, número inteiro, número decimal. Tudo aqui, ó, pode fazer parte dessa função, qualquer valor aqui. Então, conjunto de números reais fazem parte é o domínio dessa função. Agora, indo aqui para o item B, aqui a coisa já muda de figura, eu tenho uma fração. Pela regra aqui, ó, o denominador de uma fração não pode ser zero. Então, o domínio aqui dessa função, ó, já tem uma restrição, ó, não pode ser zero aqui no denominador. Então, meu x menos 8 não pode dar zero. Eu não posso colocar aqui um valor de x que zere o denominador. Portanto, se eu quero descobrir o valor do domínio, eu tenho que x menos 8 tem que ser maior que zero. Próximo passo aqui, isolar o x, passando menos 8 para o outro lado aqui. Então, vou ter, ó, x tem que ser maior que o 8. Por que maior que o 8? Eu passei o 8 para este lado aqui da relação. Se eu passo para cá, o seu sinal inverte. Então, se aqui está negativo, para este lado ficou positivo. Então, o domínio dessa função é o quê? É x pertencendo ao cônjuge dos reais, tal que x tem que ser maior que 8, ou seja, é de 8 para cima. 8 não faz parte do domínio. São os números maiores do que 8, ou seja, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o infinito. Agora, por que 8 não faz parte? Se eu coloco o 8 aqui no lugar do x, ó, 8 menos 8, 0. Então, 8 não faz parte. Agora, os números maiores de 8. Todos os valores maiores do que 8. Ou seja, 9, 10, 11, 12, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Isso faz parte. Agora vem aqui, ó, para o item C. Tenho raiz quadrada de x de 5 vezes x menos 15. É uma raiz quadrada, então já tem uma restrição. Qual é a restrição? Não posso ter aqui, ó, um resultado negativo. Como assim? Vamos supor que eu coloque aqui, ó, x igual a 1. 5 vezes 1, 5 menos 15, menos 10. Vai ficar a raiz quadrada de menos 10. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque não tem raiz quadrada de número negativo no conjunto de números reais. Então isso aqui, ó, não pode dar um número negativo. O x que eu colocar aqui, ao resolver, ele tem que ser de 0 para cima. Por que de 0 para cima? Porque se aqui eu coloque um valor que zere, por exemplo, vamos supor que eu coloque 3 no x. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Então tenho raiz quadrada de 0, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2. Agora, raiz quadrada de número negativo eu não tenho. Então o x aqui, ó, tem que ser um valor que me possibilite ter de 0 para cima como resultado dessa conta.
Então, o que eu tenho que fazer aqui para achar o domínio? Eu tenho que dizer que 5 vezes x menos 15 tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual? Porque esse igual aqui quer dizer que no mínimo ele tem que ser zero. É o mínimo. É maior ou no mínimo zero. O que eu faço com 15? Passo para o outro lado aqui. Passando para o outro lado, ó, ele está aqui negativo, fica positivo. Então, eu ter 5 vezes x maior ou no mínimo igual a 15. O que eu tenho que fazer agora? Isolar o x. Para isolar o x, pega o 5 que está multiplicando o x, passa para cá. Ele passa dividindo. X tem que ser maior ou no mínimo igual a 15 dividido por 5. 15 dividido por 5? 3. Então, ó, x pertence aos reais, o domínio dessa função vai ser igual a x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 3. Ou seja, enquanto aqui ó, eram valores apenas acima de 8, acima de 8, o 8 não faz parte, aqui no item C ó, o 3 faz parte, porque ó, eu tenho sinal de igualdade. Então é de 3 para cima. De 3 para cima, ou seja, eu posso ter aqui ó, 5 vezes 3, 15, 15 menos 15, 0, raiz quadrada de 0, 0. Então é de 3 para cima. 3 faz parte do domínio desta função aqui. São todos os números de 3 para cima. Agora, eu venho aqui para o domínio do item D. f de x igual a 2 vezes x menos 1 sobre raiz quadrada de menos 4x menos 1. Aí você vai dizer, ah, eu já sei como resolver isso aqui. Eu tenho uma raiz quadrada aqui ó, no denominador. Então é só colocar menos 4x menos 1 maior ou igual a 0. Aí eu vou dizer, tá errado. Não é assim. Por quê? Porque isso aqui é uma fração. O denominador não pode zerar. Então não pode ser no mínimo 0. Tem que ser maior que 0. Então eu tenho ó, menos 4x menos 1 maior que 0. Vou isolar o menos 4 vezes x. Então eu tenho ó, menos 4 vezes x maior que 1. Porque passei esse menos 1 para o outro lado, fica positivo. X isolando, vou ter o quê? Que ele é maior que menos 1 quarto. Isso quer dizer o quê? Que x é de menos 1 quarto para cima. São os valores acima de menos 1 quarto. Acima de menos 1 quarto. 1 quarto não faz parte desse domínio. Por quê? Porque se eu colocar menos 1 quarto aqui, ó, vai ficar menos 4 vezes menos 1 quarto, vai dar o quê? Negativo vezes negativo, positivo. Vai dar 4 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Opa, zerei o denominador, é uma fração. Não posso. Não posso zerar o denominador de uma fração. Então, ó, são valores acima de menos quarto. De menos 1 quarto. 1 quarto, né? Desculpe aí, gente. São valores ó, acima de menos 1 quarto. Todos acima 1 quarto ó, não faz parte. Menos 1 quarto não faz parte. São valores acima de menos 1 quarto. Menos meio, por exemplo, entra aqui, porque aqui é maior que 1 quarto. Menos meio, por exemplo. Ó, menos 4 vezes menos meio. Vai dar o quê? Vai dar 4 dividido por 2. Por que 4 dividido por 2? Menos meio vezes menos 4. Menos vezes menos mais. Então 4 dividido por 2, 2. 2 menos 1, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Ou seja, não zerei o denominador. Então, ó, são os valores acima de menos 1 quarto. Então, ó, o domínio dessa função é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 1 quarto. Agora, eu venho para o item E aqui. Eu tenho ó, raiz cúbica de 2x menos 6. Aí você diz, caramba, eu já sei. É raiz cúbica de menos 2x, de 2x menos 6? É fácil. Eu vou dizer aqui que menos 2x, 2 vezes x menos 6 é maior ou igual a zero. Aí eu vou resolver. Aí eu vou dizer, opa, tá errado. Por quê? Porque aqui é raiz cúbica, não é raiz quadrada. Não existe raiz quadrada, raiz de índice par de número negativo. Ou seja, raiz quadrada, raiz quádrupla, raiz sexta de número negativo. Mas raiz com índice ímpar de número negativo existe. Raiz cúbica de menos 1 existe. Ah, quanto que é a raiz cúbica de menos 1? É o próprio menos 1. Se você pegar aí, ó, multiplicar menos 1
por ele mesmo 3 vezes, dá o que? Menos 1. Então a raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1. Raiz cúbica de menos 8 é o menos 2. Se você pegar aí, ó, menos 2 multiplicar por ele mesmo 3 vezes, dá menos 8. Então, ó, aqui, ó, não há restrição. Para raiz cúbica, não há restrição. Aqui, ó, qualquer número pode estar no x. Isso aqui pode dar zero, pode dar sinal, pode dar número negativo, pode dar número positivo. Qualquer número, qualquer valor. Então, ó, não há restrição. Quando não há restrição, o domínio são todos reais. Essa é a resposta final do item E. Eu espero que você tenha entendido o exercício. Se você não entendeu, deixa aí as suas dúvidas nos comentários. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Tenha bons estudos e até a próxima aula.